A hora e a vez de Madeleine Grace, a barca. Essa barca leva o quê e de onde para onde, Toledo? Então eu vou te propor fazer um cruzeiro comigo, Thaís Belém, que você e o ouvinte. Aceitou? Aceitei. Então, a Madeleine Grace é um cargueiro, navio cargueiro, que em julho desse ano estava lá no sul da Holanda, num porto. Ela foi abastecida com produtos petroquímicos, vou falar genericamente para não atrapalhar o raciocínio, a narração da história, tá que tem suspense. E na papelada, quando ela saiu do porto, dizia que ela carregava nafta petroquímica, que é um produto oriundo do refino de petróleo, que é caro pero não mútil. E tem uma taxação no Brasil para ser importado que não é das mais altas. Tá? Então ela saiu lá desse porto do sul da Holanda, em julho, com uma substância nos seus tanques que chamava-se, na papelada, de nafta petroquímica. Mas na verdade era outra coisa, que eu só vou contar mais para frente, para manter todo mundo aqui engajado na história. O Madeleine Grace fez uma parada em portos britânicos, no caminho para o Atlântico Sul, descarregou ali mais ou menos uns 5.000 toneladas desse material que estava carregando, mas a grande maioria continuou no Madeleine Grace, nos seus tanques. E ela seguiu viagem em direção ao sul, cruzou o Equador e foi parar em Bahia Blanca, na Argentina. Lá ela descarregou mais um pedaço da sua carga, mas pouquinha coisa, e mais da metade do que ela tinha embarcado lá na Holanda continuava a bordo. E daí ela fez uma coisa curiosa, a Madeleine Grace. Ela viajou de Bahia Blanca, na Argentina, lá no sul, para Maceió, no nordeste brasileiro, com essa sua carga, que supostamente era de nafta petroquímica, e ficou alguns dias fundeada no porto de Maceió, onde ela fez o desembaraço aduaneiro, ou seja, ela apresentou a papelada do que ela ia desembarcar, como sendo nafta petroquímica. Quando ela entrou no porto de Maceió, você tem alguns sensores que medem o calado do navio. Calado é a parte que fica abaixo da linha d'água, né? Abaixo d'água. Eram 9 metros e 10 centímetros de calado quando ela entrou no porto. Quanto mais pesado, maior o calado, porque ele afunda mais, certo? Então, se ela descarregou sua carga no porto de Maceió, era de se esperar que quando ela passasse no mesmo sensor que fica numa boia, na barra do porto, ela tivesse com um calado menor. Mas qual era o calado quando ela saiu de Maceió? Qual? 9 metros e 10 centímetros. Era o mesmo? Exatamente igual. Ou seja... um mistério físico? Não, é uma fraude aduaneira mesmo. Porque ela só disse que tinha feito... tinha descarregado a sua carga no porto de Maceió, mas não descarregou. E daí aconteceu um fenômeno geográfico ainda mais interessante, uma turbulência nos mapas. Porque entre Maceió e o Rio de Janeiro, que era o real destino do Madeleine Grace, ela foi parar no Panamá. Jura? É assim... é uma figura de linguagem que eu estou criando. Tá bom. No jargão náutico, existe uma manobra que é tão comum que tem até nome, que é fazer um Panamá de carga. Eu não consegui descobrir se isso tem a ver com o Panama Papers, mas é uma sacanagem, é uma salamandragem, entendeu? E você faz o quê? As duas principais empresas, quando a carga já está dentro do navio em direção a um porto, são a empresa que cuida da logística, que é quem está operando o navio, não é o dono do navio, mas é quem está operando o navio, é responsável pela tripulação, pelas operações e tal, que misteriosamente, entre Maceió e o Rio de Janeiro, mudou. Mudou. Era uma empresa, passou a ser outra empresa. E também a empresa que ia fazer a recepção da carga no porto, também mudou. E isso é típico, esse Panamá de cargas, que é como se chama essa operação de mudança das empresas no meio do caminho, serve para quê? Para você cometer fraude fiscal, para você facilitar, criar confusão na fiscalização e dizer, olha, não, na verdade não é
tal empresa, tal, é outra empresa, e é sempre uma empresa no paraíso fiscal, né? E foi o que aconteceu, e assim a barca, né, o cargueiro Madeleine Grace, se dirigiu ao porto do Rio de Janeiro. Porém, existe no Brasil um sistema automatizado de verificação de nota fiscal eletrônica. E quando aquele número de nota fiscal eletrônica apareceu como tendo feito desembaraço no porto de Maceió, mas estava se dirigindo com a mesma nota eletrônica com outras empresas para o Rio de Janeiro, soou o alarme para a Receita Federal. E a Receita desconfiou que estava havendo uma tentativa de fraude com a carga do Madeleine Grace. E montou uma operação para abordar o Madeleine Grace quando ele chegasse ao Rio de Janeiro, e foi o que foi feito. É a operação que ficou famosa, aconteceu na sexta-feira retrasada, Operação Cadeia de Carbono, que é uma continuação da Carbono Oculto. Pois bem, quando os fiscais da ANP, que é a Agência Nacional de Petróleo, e da Receita Federal subiram a bordo do Madeleine Grace, não só eles já tinham a informação de que os tanques deviam estar com o mesmo volume por causa da informação do sensor, né? Do calado. Como eles foram olhar os lacres e eles estavam intactos. Tá, então não tinha desembarcado nada. Então confirmou que era para ser desembarcado no Rio de Janeiro mesmo, que só a papelada tinha sido forjada lá em Maceió. Mas mais do que isso, a empresa que é responsável a importadora, era uma empresa chamada Petro 21, cujo capital social é de apenas R$1 milhão e o faturamento anual dela não chega a R$10 milhões. Então essa empresinha, com um faturamento inferior a R$10 milhões por ano, tinha declarado que o valor da carga a bordo era de 138 milhões de dólares. Tá, isso é muito ou é pouco? Não. Para uma empresa que fatura 10 milhões, fazer um negócio de 10 milhões de reais, fazer um negócio de 138 milhões de dólares, ou seja... Sim, é muito, entendi. Entendeu? É muitas e muitas e muitas vezes mais do que a capacidade financeira dela. Então, a suspeita da Receita é que, bom, quem está importando isso de verdade não é essa empresa, a Petro 21, mas sim alguém que tem a capacidade de processar essa carga e fazer dinheiro com ela. Por acaso, ela estava destinada não ao porto do Rio de Janeiro, mas ao terminal portuário da Refit, antiga refinaria Manguinhos, que além da refinaria tem um terminal de carga perto do porto do Rio de Janeiro. E distribuidoras também. Sim, e o plano então era que o conteúdo dos tanques do Madeleine Grace fossem diretamente para Manguinhos, né? Que seria o real importador da carga. E por que não podia ser em nome da Manguinho, da Refit? Porque daí ela teria que refazer toda a sua contabilidade, seus livros fiscais e pagar imposto, né? Por que ela foi primeiro para Maceió? Porque em Maceió o ICMS é mais barato em Alagoas do que no Rio de Janeiro. Então só aí já teve um ganho que justificaria você andar 1.100 milhas náuticas a mais. Só na ida ou ida e volta? Ida e volta dá 2.200 milhas náuticas, né? Mas só a diferença é tão grande na tributação entre os dois estados que só isso já compensaria. Mas a maior fraude não foi essa, Thaís. Não era a nafta petroquímica que tinha dentro dos cargos. Eram duas substâncias que eu, confesso, aprendi agora, que eu nunca tinha ouvido falar, mas algo muito mais valioso. Era óleo condensado e gasolina de reforma. Esses produtos estão muito perto de virar a gasolina. Para refiná-lo e transformar em gasolina é um processo muito mais simples e rápido. Só que, por conta disso, a taxação sobre esses produtos, a alíquota é muito mais alta, porque é como se você estivesse importando combustível direto em vez de matéria-prima para refinar na sua refinaria, entendeu? Então, houve uma fraude sobre o conteúdo que estava dentro, para classificar de um jeito que ia pagar menos imposto, uma fraude fiscal. Houve uma fraude fiscal dizendo que a mercadoria tinha sido desembarcada em Maceió, quando na verdade ela se dirigiu para ser desembarcada no Rio de Janeiro. E houve uma fraude nesse Panamá de cargas, né? Você trocando o nome das empresas no meio do caminho para dificultar a fiscalização. E teve, aparentemente, essa é a acusação da Receita, uma fraude cometido
pela refineria, pela Refit de Manguinhos, que era a real destinatária da carga. Ao mesmo tempo, foi feita uma fiscalização em Manguinhos e nesse terminal portuário e se verificou que o transbordo da carga dos navios que trazem esse combustível para o terminal é feito debaixo d'água. Então é muito difícil para a fiscalização saber, porque os dutos são submersos, entendeu? E quando chega no terminal, os tanques de armazenamento são todos interligados, o que facilita você levar de um tanque para outro a mercadoria. Você pode trocar que estava num para outro. Exatamente. A hora que chega a fiscalização, você fala, não, aqui tem tal coisa, entendeu? Enfim, tudo isso para mostrar o grau de sofisticação das fraudes. Pra você ter uma ideia, a estimativa aqui é que essa fraude, o conjunto da fraude, poderia fazer com que a margem de lucro nesse setor que é apertada, que é pequena, por litro, quem fosse vender no varejo ia ganhar entre R$1 e R$1,50 a mais por litro, só de lucro a mais, ou seja, para matar a concorrência, né? Porque ninguém tem essa margem de lucro no setor, porque ninguém comete centavos de aumento de preço de combustível complica a vida de um presidente. Exatamente. Imagina R$1,50 por litro. Agora, uma operação sofisticada como essa indica certo profissionalismo e reiteração, não? Com certeza. Você não faz isso do dia para a noite, você não faz isso só uma vez, né? Você mostrou que você tem toda uma tecnologia de criação de empresas, de uso de empresas de fachada, de fraude fiscal, de... Uma indústria inteira. Realmente um processo, né? E aí vale a pena dizer, a estimativa aqui é que, nesse caso, se a operação tivesse concretizado e a Receita não tivesse visto, o prejuízo para os cofres, principalmente dos estados, porque são impostos estaduais que incidem, na maioria, teria sido entre 55 milhões e 80 milhões de reais, que não teriam sido arrecadados por conta dessa operação. Só nessa operação, com essa carga. Exatamente. Agora, aí isso nos traz para um personagem que eu acompanho desde 2014, chamado Ricardo Magro. Ricardo Magro é o advogado da Refit e, tudo indica, o dono da Refit, embora ele não admita. E a grande especialidade do Ricardo Magro ele é talvez o melhor cara do Brasil para fazer isso. É criar empresas e mais empresas e mais empresas para disfarçar quem é o dono de uma empresa. Você cria outra empresa, que cria outra empresa, que cria outra empresa, aí cria uma offshore no exterior, chega num ponto que você não consegue saber quem é o dono de fato daquela empresa. Ele faz isso desde 2014 nos Panama Papers. Ele aparecia... Se ele é o melhor cara para fazer isso, você é o melhor cara para descobrir. Não sou, mas enfim, eu gastei um tempo aqui para estudar esse caso, porque eu lembrava do Ricardo Magro nos Panama Papers, quando ele foi pego com 4 offshores, empresas que ele dizia que eram declaradas à Receita. A gente não viu a declaração de imposto de renda, não dá para ter certeza se ele declarou ou não. O fato é que o Ricardo Magro, ele é multimilionário, ele é advogado. Foi advogado do Eduardo Cunha. Começou a carreira como advogado do Eduardo Cunha. E tem 2 histórias, eu prometo encerrar por aqui, que eu acho que ilustram bem a capacidade dele. Além de sempre botar a família inteira no meio, quer dizer... Tem empresas em nome do avô. Ele é o conhecido como o maior sonegador de ICMS do Brasil, não é isso? Ele tem essa fama, mas não é justa, tá? Tá. A Refit é a 7ª maior devedora inscrita na dívida ativa da União, com uma dívida de mais de 20 bilhões de reais. Mas aí não é só ICMS. Não. Aliás, são impostos federais. Não. Na dívida ativa estão inscritas todas as dívidas... Os estaduais e federais. Estadual, federal, tudo, né? A maior parte desses mais de 20 bi, que é a 7ª maior devedora, antes dela só tem empresa falida, que jamais vai pagar essa dívida, entendeu? Ela está em recuperação judicial e não sai da recuperação judicial. E, aliás, o argumento da defesa é: se vocês me deixarem trabalhar, eu não vou me recuperar nunca. Para pagar o que eu devo. Exatamente. Então ela é uma grande devedora. Pago quando puder. Não pago nunca, na verdade. E ele, pessoalmente, o Ricardo Magro, tem uma dívida inscrita na dívida ativa de 80 milhões, no CPF, exatamente. Mas uma dívida o quê? Não de imposto de renda. Dívida de imposto, geral.
né? Seja como porque ser sócio das empresas, enfim, mas está inscrito na dívida. Enquanto, então, a Refit tem uma dívida de 24 bilhões de reais, com B de bola, inscrita na dívida ativa da União, ou seja, está sendo cobrada pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, ele, Ricardo Magro, tem uma dívida na pessoa física de 84 milhões de reais. Não é pouca coisa, né? Bom, mas não é o maior. Tem gente que consegue ser pior do que ele. Justo. Agora, além de de ter esse histórico de sonegação, o Ricardo Magro costuma colocar a família inteira. Então, o avô materno, o pai, a mãe, a esposa, todo mundo é sócio das empresas. Uma vez ele está junto, outra vez não está, tal. E tem um caso que mostra, para mostrar como ele é hábil, duas histórias rápidas. Primeiro, ele foi acusado de participar de um esquema de fraude na emissão de debêntures. Uns 10 ou 15 anos atrás, ele criou uma empresa junto com alguns sócios chamada Galileu, que assumiu duas universidades do Rio de Janeiro que estavam quebradas, que era a Universidade Gama Filho e a Universidade com C. Criaram essa empresa chamada Galileu para tentar recuperar essas universidades e emitiram debêntures, né, certificados de dívida. Conseguiram vender esses debêntures para dois fundos de pensão, o Postales dos Correios e o Petros dos funcionários da Petrobras, e que nunca mais viu esse dinheiro. Esse dinheiro sumiu para empresas de pessoas ligadas a Galileu, e os sócios acabaram... Diretores do Postales, diretores do Petros e sócios dessa Galileu foram condenados na justiça em 2023. O próprio Ricardo Magro chegou a cumprir prisão preventiva quando o escândalo estourou muitos anos antes, durante poucos dias. E foram, se eu não me engano, 16 condenados em 2023 e um absolvido. Adivinha quem era o único absolvido? Como ele conseguiu? Ele mostrou que, embora ele tivesse participado da criação da operação, tal, na hora da execução ele já não era mais sócio. Então ele não se conseguiu provar a relação de causa e efeito na visão da juíza, que julgou o caso, que chegasse diretamente a ele, e ele foi absolvido nesse caso, né? Então é realmente um craque. O Ricardo Magro é realmente um craque, e só uma pessoa como ele para bolar uma operação como essa do Madeleine Grace, que está sendo contestada na justiça pela própria Refit. E aí tem a história final, que é o seguinte: a empresa, a Refit, gasta muito com advogado, porque ela está sendo processada o tempo todo pelos estados, governos estaduais, governo de São Paulo, Rio de Janeiro, governo federal. Adivinha quem é o escritório de advocacia que presta serviços para Refit? É o escritório do Ricardo Magro. Então, mesmo quando ele é processado, ele ganha. Isso é impressionante, Toledo. Olha... Parabéns para o Ricardo Magro. Bela história que você contou. Ninguém consegue fazer isso. E só para isso. lembrar o seguinte, os senadores chamam isso de devedor contumaz, que é usar a sonegação como uma estratégia de competição desleal, porque você usa o que você pagaria para otimizar a sua própria produção, e aí você vai fazendo mais dinheiro e fazendo mais dessa operação. E o Congresso está aí tentando enquadrar esse tipo de atividade. Mas, incrivelmente, não aprovam. Seguiremos acompanhando a Madeleine. É isso aí.